Bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos aqui à bagunça do canal. Hoje vamos fazer o capítulo 7 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Um resumo do capítulo 7. Eu consegui não dividir ele em partes. O capítulo 7 é um capítulo relativamente pequeno, então eu consegui fazer o resumo dele para um vídeo só. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas o capítulo 7 inteiro, né, o resumo do capítulo 7, vai constar nesse vídeo aqui. Para quem caiu aqui de paraquedas, o lance é o seguinte: eu fiz um resumo do capítulo 7 do livro. Vou dar uma lida nesse resumo, fazer uns comentários, para quem tiver interesse em pesquisar o resto da obra, né? Tem uma playlist aqui no canal com os demais capítulos, né? Muitos deles estão fracionados em partes, por conta da quantidade de informações. E, bom, nesse capítulo, basicamente, a gente vai falar sobre o nacionalismo, o desenvolvimento do nacionalismo na Europa, surgimento do nacionalismo, né? O progresso da educação também na Europa e a relação que a educação tem com o nacionalismo. E separei também alguns casos específicos de nacionalismo para poder dar uma incrementada no conhecimento sobre o assunto, beleza? Então, sem mais enrolações, vou começar a leitura para a gente poder fechar o capítulo 7. Após 1830, o movimento geral em favor da Revolução se dividiu, dando origem a movimentos nacionalistas conscientes. Esses movimentos foram simbolizados pelos movimentos jovens, fundados ou inspirados por Giuseppe Mazzini, ou Mazzini, como a Jovem Itália, Jovem Polônia, Jovem Suíça, Jovem Alemanha e a Jovem França, em 1831 a 1836, e a Jovem Irlanda, na década de 1840. Esses movimentos desempenharam seu papel na desintegração do movimento revolucionário europeu em segmentos nacionais. Cada um desses movimentos nacionalistas tinha táticas, estratégias e programas políticos semelhantes, além de bandeiras tricolores. Eles não vinham contradições entre suas próprias demandas e as de outros movimentos que pretendiam construir uma fraternidade de todas as nações em busca da liberdade. Bonito sonho. No entanto, eles também adotaram papéis messiânicos em relação às suas próprias nações, como meio de justificar seu foco nas preocupações nacionais. Bom, depois de 1830, né, o movimento revolucionário, ele se separou em movimentos nacionalistas, como esses movimentos jovens. Eles compartilhavam táticas e objetivos políticos semelhantes, né? Mas eles também acabavam se concentrando nas suas próprias nações. Embora eles buscassem, né, uma espécie de liberdade para todas as nações, às vezes eles adotavam uma visão messiânica, como diz aqui no resumo, das suas próprias nações para justificar o foco das questões nacionais, né? Esse lance do movimento messiânico foi que nem com a França, que a França se autodenominava como uma espécie de salvadora e libertadora das outras nações. Foi basicamente isso que aconteceu com esses movimentos, né? Isso acabou fragmentando o movimento revolucionário europeu em vários segmentos nacionais. Essa ambiguidade do nacionalismo não era nova e já existia desde a Revolução Francesa, quando a França era vista como quartel-general de todas as revoluções. Só que com o surgimento do novo nacionalismo, representado por vários movimentos jovens, a confiança passou a ser depositada em entidades abstratas como Itália, Polônia ou Alemanha, representadas por um grupo de conspiradores e exilados. Se esse novo nacionalismo se limitasse apenas aos membros das fraternidades revolucionárias nacionais, ele seria menos significativo. No entanto, ele também refletia forças mais poderosas em ascensão,
como o descontentamento da pequena nobreza e a emergência da classe média em vários países, com intelectuais profissionais atuando como seus porta-vozes, né? Bom, o nacionalismo ele começou realmente durante a Revolução Francesa, né? Sempre foi uma ideia confusa. Lá no começo a França era vista como realmente o líder das revoluções, né? Acabei de falar isso basicamente. Só que depois surgiu um novo tipo de nacionalismo, né? Que as pessoas eram lideradas por grupos, como diz aqui no resumo também, né? De conspiradores e exilados, né? Surgiu uma nova espécie de nacionalismo, né? Que não era só sobre esses grupos, né? Também refletia bastante, né? No descontentamento de outros grupos, né? Como pequena nobreza, né? E surgimento da classe média em vários países, no caso, né? Essas entidades abstratas que não eram vistas como países, né? Como os próprios intelectuais, né? Que agiam como os representantes dos grupos revolucionários nacionalistas. Embora o progresso tenha sido surpreendente, o número de pessoas instruídas permanecia baixo. O número de alunos nos liceus estatais franceses aumentou consideravelmente entre 1809 e 1842, mas ainda era inferior a 19 mil alunos em 1842. Em contraste, com cerca de 70 mil crianças recebendo educação secundária. Na Rússia, por volta de 1850, havia cerca de 20 mil alunos do ensino secundário e uma população de 68 milhões, muito pouco. O número de estudantes universitários era ainda menor, mas estava em ascensão. Por exemplo, em 1805, a juventude acadêmica prussiana era composta por cerca de 1.500 jovens, e a Escola Politécnica de Paris tinha aproximadamente 1.581 alunos no período entre 1815 e 1830. Apesar dos números baixos, houve um aumento constante no número de estudantes universitários em alguns países, como na Rússia, que subiu de 1.700 em 1825 para 4.600 em 1848. Foi um levante considerável, dados os números e o recorte temporal. Mesmo com o progresso educacional, a maioria dos europeus ainda era analfabeta em 1840, com exceção de alguns países como Alemanha, Holanda, Escandinávia, Suíça e também, né, apesar de estar fora desse nicho europeu, os Estados Unidos. O analfabetismo não era um obstáculo à consciência política, mas o nacionalismo moderno era uma força de massa apenas em países que passaram por transformações revolucionárias, como a França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e a Irlanda. Bom, no século XIX já foi mostrado que teve um progresso na educação da Europa, né, com mais alunos frequentando as escolas e as universidades. Só que o número de pessoas educadas ainda era baixo, né? Ainda era meio quebrado, né? Por exemplo, na França, o número de alunos nas escolas secundárias aumentou, né? Mas ainda era, como diz no parágrafo do resumo, né? Era menos de 19 mil em 1842. Em comparação, cerca de 70 mil crianças no secundário, né? Tinha uma galera emergente aí. Já na Rússia, tinha cerca de 20 mil alunos no estudo secundário e uma população de 68 milhões, né? Na média aí de 1850. Era muito pequena, muito pequena a classe, né, que era instruída. O número de estudantes universitários era ainda menor. Só que em alguns países, né, como a própria Rússia, né, teve um aumento constante no número desses estudantes universitários, né? Apesar do progresso na educação, a maioria dos europeus ainda era analfabeta, né, por volta de 1840, exceto em alguns países, né, Alemanha, Holanda, né, Escandinávia, Suíça. O analfabetismo ele não impediu o envolvimento político, né, mas o nacionalismo moderno ele era mais forte em países que passou por revoluções assim efetivas, né? Os exemplos que eu dei: a França, a Grã-Bretanha, né? Os Estados Unidos e também a Irlanda. Exemplos que eu dei foi forte, exemplos que foram citados no livro. No passado,
A identidade nacional, muitas vezes, ela estava ligada à religião, como no caso dos espanhóis, sendo definidos como católicos e dos russos como ortodoxos. No entanto, a ideia de nacionalismo era estranha para muitas massas populares que nem mesmo falavam a língua literária nacional. Era difícil conciliar. O nacionalismo era frequentemente associado à classe média e à pequena nobreza, o que levava as classes mais pobres a desconfiar dele, do nacionalismo. Além disso, o texto ele destaca que o desenraizamento das pessoas no século XIX foi um fenômeno importante e que a migração em larga escala para os Estados Unidos começou a aumentar na década de 1840. A identidade nacional estava ligada à religião, basicamente isso. O nacionalismo era uma parada estranha para muita gente que, eles nem falavam uma língua nacional. Realmente essa ideia era muito estranha, eles não tinham nem língua unificada, né? Ele acabava sendo mais comum entre a classe média e a pequena nobreza, né? O que fez com que as classes mais pobres desconfiassem dessas ideias de nacionalismo, né? Além disso, muitas pessoas elas se mudaram por volta dos anos 1800, né? E a migração para os Estados Unidos aumentou pra caramba, né? Na década de 1840. Um movimento nacional coerente em que emergiu antes de 1848, que estava genuinamente baseado nas massas, foi o movimento irlandês liderado por Daniel O'Connell. Esse movimento ganhou o apoio das massas e lutou pela emancipação católica, não sendo restrita à pequena nobreza. No entanto, o objetivo de O'Connell era obter uma autonomia moderada para a classe média irlandesa por meio de negociações com os liberais britânicos. E ele não era considerado um nacionalista radical, né? Antes de 1848, o único movimento nacional, assim, verdadeiramente popular, foi lá na Irlanda, rolou lá na Irlanda. Eles buscavam a emancipação católica, que ia beneficiar a maioria da população, não apenas os privilegiados, né? A nobreza. O O'Connell, ele não era um nacionalista radical, mas ele era um líder que queria obter mais autonomia para a classe média irlandesa, no modo geral, né? Através de negociações com os britânicos, né? Ao invés de buscar uma independência completa. Houveram a presença de movimentos de revolta popular contra o domínio estrangeiro em regiões fora do mundo burguês moderno. Exemplos desses movimentos, como as rebeliões contra o Império Turco, os russos no Cáucaso e o domínio britânico na Índia. No entanto, esses movimentos não podem ser interpretados como nacionalismo moderno, já que muitas vezes eram liderados por grupos armados, como camponeses e pastores, e não estavam ligados a ideias nacionalistas de elite, né? Fora das regiões modernas, né, da classe média, por assim dizer. Só que esses movimentos, eles não eram nacionalistas modernos. Eles eram liderados por como diz, né, grupos armados, né? E não tinham uma conexão com ideias nacionalistas. A Grécia é destacada como um caso em que a luta pela independência se fundiu com ideias de nacionalismo, de classe média e a Revolução Francesa, tornando-se um mito inspirador para nacionalistas e liberais. Muito forte, né? Em vídeos passados, né, eu cheguei a comentar que essa Revolução Grega influenciou até aqui na América Latina. Enquanto a maioria dos gregos vivia de forma semelhante aos camponeses guerreiros locais, uma parte se destacava como uma classe administrativa e mercantil internacional. A língua grega e a Igreja Ortodoxa tinham um papel significativo na região, com o patriarca grego em Constantinopla como o líder. Durante o século XVIII, houve uma grande helenização devido ao crescimento econômico e à expansão da diáspora grega. Essa diáspora cosmopolita foi onde as ideias da Revolução Francesa, como liberalismo, nacionalismo
e as sociedades secretas maçônicas encontraram raízes. O nacionalismo grego era comparável a movimentos de elite ocidentais e houve tentativas de rebelião pela independência grega nos principados do Danúbio. Galera, na Grécia Antiga, a maioria das pessoas elas viviam né, como camponeses guerreiros, né? Só que tinha também uma classe de pessoas que eles eram administradores e também comerciantes, né, a nível internacional. Tanto a língua grega quanto a igreja ortodoxa eram importantes na região, né, e o líder ele ficava em Constantinopla. No século XVIII teve, por assim dizer, uma grande influência francesa na Grécia, né, devido ao crescimento econômico e o aumento da população grega no exterior. Né? Foi onde as ideias da Revolução Francesa começaram a se espalhar. O nacionalismo grego ele se assemelhava a movimentos de elite ocidentais e teve tentativas de se rebelar contra o domínio estrangeiro em busca né, da independência grega. Os bandoleiros gregos resistiam ao governo e defendiam o antigo ideal de tornarem-se heróis. O nacionalismo grego foi suficiente para conquistar a independência, mas a liderança da classe média, a desorganização dos bandoleiros e intervenções de grandes potências resultaram em uma liberdade que se tornou uma caricatura do ideal ocidental. No entanto, essa independência grega acabou confinando o helenismo à Grécia, intensificando o nacionalismo de outros povos balcânicos. A independência grega foi um passo essencial para o desenvolvimento de outros nacionalismos na região. Bom, o nacionalismo grego ele ajudou a conquistar a independência, né? Mas por problemas de liderança, desorganização, né, dos próprios bandoleiros que queriam ser vistos como heróis, e a interferência né, de outros países grandes né, acabou resultando em uma independência que não foi o que eles esperavam. Né? Só que mesmo assim, a independência da Grécia né, acabou inspirando outros povos a também buscar a sua independência. E isso foi um processo muito importante para o desenvolvimento de outros movimentos nacionalistas na região. Falando sobre o nacionalismo fora da Europa, com foco nas repúblicas latino-americanas que substituíram os impérios espanhol e português, essas repúblicas inicialmente tinham fronteiras que refletiam a distribuição de propriedades de nobres que apoiaram várias rebeliões locais. Embora tenham surgido ideias pan-americanas, a diversidade e a extensão do continente levaram à fragmentação. As revoluções na América Latina foram conduzidas por pequenos grupos de elite, deixando a maioria da população branca, católica, pobre, e os índios em grande parte indiferentes ou hostis, com exceção no México, onde a independência foi liderada por um movimento de massa agrário indígena. No contexto da América Latina, galera, o nacionalismo ele surgiu quando as repúblicas substituíram os impérios, o espanhol e o português. Embora tenha havido né, ideias de unificação pan-americana, o território era muito vasto, né? E a extensão do continente acabou levando a uma fragmentação disso. As revoluções na América Latina foram lideradas por pequenos grupos de elite, né? Com a maioria da população católica e pobre, além dos povos indígenas, acabaram sendo bastante indiferentes ou hostis a esses movimentos, né? E a exceção foi no México, onde a independência, né, como diz no resumo, foi liderada por um movimento de massa agrário indígena. Na Europa Oriental, o nacionalismo tomou um rumo conservador em vez de rebelião nacional. Os eslavos se sentiam oprimidos, mas seus opressores imediatos eram os proprietários de terras alemães e húngaros, e não os monarcas absolutos. O nacionalismo eslavo não promovia a existência de uma nação eslava unificada. Os nacionalistas eslavos eles depositavam esperanças nos imperadores da Áustria e da Rússia. Diferentes formas de solidariedade eslava refletiam essas orientações, com algumas expressando uma afinidade com a Rússia e outras com a Áustria.
Durante o Levante de 1848, ser um revolucionário virtualmente significava se opor às aspirações nacionais eslavas, o que contribuiu para o fracasso das revoluções desse período. Bom, na Europa Oriental, o nacionalismo foi mais conservador do que rebelde, né? Isso aqui ficou bem claro. Os eslavos eles se sentiam oprimidos, né? Principalmente pelos proprietários de terra, alemães e húngaros, do que pelos monarcas, né? Eles se sentiam mais oprimidos por esses proprietários do que pelos reis, por assim dizer. Os nacionalistas eslavos eles não buscavam uma nação unificada, né? E eles depositavam a esperança nos imperadores tanto da Áustria quanto da Rússia, né? Que atendesse melhor os seus interesses. O nacionalismo no Oriente foi influenciado pela conquista e pela influência ocidental. O nacionalismo em regiões orientais, como a Ásia, países islâmicos e a África, surgiu no século XX e foi em grande parte um produto da influência ocidental. O exemplo principal é o Egito, onde as ideias e técnicas ocidentais foram introduzidas durante a conquista de Napoleão e, subsequentemente, adotadas por líderes locais. A dependência do Egito de empréstimos europeus contribuiu para rivalidades imperialistas e rebeliões anti-imperialistas na região. Bom, em resumo, o nacionalismo da Ásia, né? Países islâmicos também na África, começou no século XX, foi fortemente influenciado pela cultura e pelas ideias ocidentais. Isso aconteceu em parte devido à conquista, né, e à influência ocidental. E um mau exemplo disso, né, foi o caso do Egito, onde Napoleão ele acabou introduzindo tanto ideias quanto técnicas ocidentais. Bom, o capítulo ele conclui, né, que o nacionalismo é um produto da dupla revolução, referindo-se à influência ocidental e à resistência das tradições locais. Galera, esse foi o resumo do capítulo 7 da Era das Revoluções. Próximo vídeo vou dar início ao capítulo 8, que é a segunda parte do livro, que fala sobre as consequências da dupla revolução, começando pela terra, o uso da terra, né? Terra mesmo, não planeta Terra. E é isso. Bom, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Foi um pouquinho longo, mas capítulo 7 está tudo aí. Mas aqui está de madrugada, então não lembro se eu já falei, vou falar de novo. Quer dizer, vou falar de novo se eu já falei, se eu não falei, estou falando agora. Quem tiver interessado no resumo do livro, tem a playlist aqui no canal, da introdução até o final do capítulo 7, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Mas em breve vai ter 8, 9, 10 assim até o final do livro. Para quem curte estudar, resolvendo questões, tem playlists aqui no canal também, com resoluções de questões separadas por provas. Bom, e é isso aí, rapaziada. Vou partir, como eu já falei aqui, tá na madruga, tô com sono. Valeu, falou, até a próxima. Abraço.